Fé cristã e conhecimento científico não são inimigas como alguns pensam. Fé cristã e conhecimento científico andam lado a lado, pois o nosso Deus é quem dá conhecimento. Fique conosco e vamos discorrer sobre este assunto tão importante para os nossos dias. A paz do Senhor, professor e professora da Escola Bíblica Dominical, em especial da Sala dos Jovens, que comentam, que ensinam as lições bíblicas da CPAD. Estamos no último trimestre deste ano de 2023 e estamos diante de um assunto muito importante para os jovens da Igreja do Senhor Jesus Cristo. O assunto que estamos discorrendo nesse último trimestre fala sobre a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. E dentro desta temática, temos hoje a lição de número 4, que irá tratar sobre a fé cristã e o conhecimento científico. A fé cristã e o conhecimento científico. Esta é a lição de número 4, que estará sendo ensinado na maioria das escolas bíblicas dominicais no domingo, dia 22 de outubro de 2023. É um tema relevante, lembrando que estamos tratando de uma lição direcionada para o público jovem da Escola Bíblica Dominical. E esse público é justamente aquele em que estão galgando, dando os passos, para entrar em uma universidade, para ingressar no mercado de trabalho. São jovens que estão cheios de perspectiva, expectativa para um futuro promissor. E diante disso, o jovem cristão, ele precisa estar preparado para defender a sua fé cristã diante do cenário que temos hoje em nossa sociedade, nos meios acadêmicos. É muito importante destacar isto. O jovem cristão precisa estar preparado para ingressar nas universidades. Falo isso porque o tema vai tratar sobre este assunto. Esta lição vai tratar sobre este assunto. Conhecimento científico. E esta lição, ela tem como texto principal Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Esse é o texto principal, e fala aqui que é pela fé que entendemos, que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Ou seja, Deus trouxe à existência aquilo que não existia. Através da sua palavra, Ele criou todas as coisas. Então, acreditamos desta forma que um Deus superior, um ser supremo, um Deus soberano, criou todas as coisas. Não adianta, o ser humano tentar negar isso a alguns que se dizem ateus, que dizem que não acreditam em Deus. No entanto, se analisarmos, é preciso ter mais fé para acreditar que Deus não existe do que Ele existe. Porque as suas obras estão patentes, estão visíveis a todo ser humano. E vamos, a partir do momento que adentrarmos nesta lição, iremos comentar um pouco mais sobre este assunto tão importante. O resumo da lição: a fé cristã não é contrária ao saber, ao avanço científico. Entretanto, não podemos aceitar nenhuma teoria
ou conceito que tem a finalidade de desacreditar a existência de Deus. O resumo da lição já deixa claro, né, que nós cristãos não somos contrários, né, ao conhecimento científico, às ciências, ao avanço das ciências, de forma nenhuma. Até porque pela Bíblia nós vamos ver que fé e ciência andam lado a lado. A lição ela está dividida em 3 tópicos e cada tópico tem um objetivo específico. É muito importante a gente destacar isso para que o professor possa se direcionar por esses objetivos. O primeiro é explicar o que é racionalismo. Segundo, mostrar a importância da ciência. E em terceiro, destacar a ciência e a fé cristã. Esses são os 3 objetivos desta lição. E o texto bíblico, que geralmente é lido em sala de aula, se encontra em Isaías, livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 44, versículos 24 e 25, e Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11, do versículo 33 ao 35. Então a gente pega o texto principal e este texto bíblico, e é daqui que é extraído, né, a aula para os alunos da Escola Bíblica Dominical, alunos esses do público jovem. E temos aí, já na introdução desta lição, né, o comentarista ele destaca o seguinte, que é comum ouvir entre os crentes que o avanço da ciência pode causar danos à fé cristã e que não há espaço para a ciência dentro das escrituras sagradas. Alguns cristãos, né, pensam dessa forma. No entanto, pela Bíblia, sabemos que não é dessa forma. Deus não condena a ciência. Deus não condena os estudos científicos. Não. Pelo contrário, a partir do momento que o homem começa a se aprofundar nas ciências, ele com certeza acaba conhecendo mais acerca das obras de um Deus soberano. Isso com certeza, né, é verdade. Ele consegue, né, o ser humano, a partir do momento, quanto mais ele se aprofunda no conhecimento, mais ele descobre mais sobre um Deus superior, criador de todas as coisas. Embora muitos cientistas, muitas pessoas que se aprofundam no conhecimento, tentem negar a existência de Deus. Mas, falando da introdução, nós como cristãos não podemos de forma nenhuma, né, ter esse ponto de vista, dizendo que quanto mais a ciência aumenta, quanto mais estudarmos, estaremos nos distanciando de Deus. Não é dessa forma, né? E o interessante é que no primeiro tópico da lição, o comentarista ele vai falar sobre o racionalismo e a fé cristã. Essa palavra racionalismo, de início a gente tem em mente que é algo racional. Nós, seres humanos, criados por um Deus superior, somos seres racionais, né? Pensamos. No entanto, esse termo racionalismo, de acordo com o dicionário teológico, significa um sistema filosófico que tem como critério único da verdade a demonstração racional das coisas. A demonstração racional das coisas. E mais na frente nós vamos ver na lição. Mas eu gostaria de frisar já aqui no início, nesse primeiro tópico, que cristãos, aqueles que tiveram encontro com o Senhor Jesus Cristo, aqueles que foram alcançados pela palavra de Deus, que foram convencidos pelo Espírito Santo de Deus, eles experimentam, né, o nascer de novo, a regeneração, eles são justificados e começam a trilhar um processo de santificação. E essas pessoas alcançadas pelo Evangelho, pela transformação, elas têm, né, essa visão de que
não é só através do raciocínio, não é somente através de coisas palpáveis, observáveis, como defende os racionalistas, que devemos nos guiar, porque ser cristão é ser guiado pela fé. É ser guiado pela fé. Somos racionais. Diferente do que muitos pensam, do que muitos falam, não somos pessoas que estamos com os olhos vendados para as ciências, não. Não somos ultrapassados, né? Alguns chamam de cristão ser ultrapassado, de que o cristão é alienado. Nada disso. Nós acreditamos em estudos científicos, nós pensamos, raciocinamos, mas também somos guiados pela fé. Há muitas coisas, e o comentarista discorre isso na lição, em que os próprios cientistas, aqueles que estudam, não conseguem encontrar respostas. Porém, na palavra de Deus, há respostas para as grandes dúvidas do ser humano. Como, por exemplo, até hoje é comum você ver, ouvir a pergunta: de onde viemos? Para onde vamos? E por mais que se estude, por mais que procure descobrir de onde surgiu o ser humano através da ciência, eles não vão encontrar a resposta, porque a resposta está na palavra de Deus, está na fé, na fé. Então é dessa forma, né, que nós enxergamos, é dessa forma que nós acreditamos, porque fé e razão andam juntas, andam juntas. Então, só discorrendo nesse primeiro tópico sobre a questão do racionalismo, né, que é um sistema filosófico que tem como critério único da verdade a demonstração racional das coisas. E quando acontece um milagre? Quando Deus realiza um milagre que foge do comum, de algo natural, e passa a ser algo sobrenatural, não há explicação, porque as coisas que Deus faz, né, a operação dele na vida do ser humano, né, os seus propósitos, os seus projetos, envolve milagres, envolve algo sobrenatural que a ciência não vai conseguir explicar. Gostaria de frisar esse destaque nesse primeiro tópico. Crer ou duvidar, ainda no primeiro tópico. Então, de acordo com a ciência, né, com os filósofos racionalistas, tudo é questionável. E toda investigação científica se inicia com uma dúvida. Então, para os cientistas, a dúvida é em tudo. Tudo deve ser questionado. No entanto, para nós cristãos, não podemos duvidar da palavra de Deus. Ela é a verdade absoluta. Absoluta. Não podemos trazer dúvida às coisas que Deus criou. As obras perfeitas de Deus, não podemos trazer dúvidas, mas sim, à luz da Bíblia, fé, aumentar a nossa fé. Aprender e produzir conhecimento. Deus criou o ser humano e fez dele um ser pensante, criativo e racional. Deus criou o homem como um ser pensante, criativo e racional. A prova disso, né, é o próprio Adão, o primeiro homem que Deus criou, pois Deus colocou ele no jardim do Éden para lavrar, cuidar, ou seja, ali era um ser humano pensante, criativo, que tomava decisões. Foi assim que Deus fez, né? Deus trouxe os animais da terra para ele dar nome a esses animais. Ou seja, Adão, o primeiro homem, era um homem pensante, que raciocinava, que era criativo. Aí já joga por terra a questão de que Deus é contra a ciência, que nós cristãos somos contra a ciência. Não, nós acreditamos também na ciência, nos estudos científicos, pois é bíblico também.
mas deve andar junto, fé e razão, fé e ciência. Amém? No segundo tópico, a ciência tem a sua importância, buscando respostas. A ciência não tem respostas para tudo. O método científico não consegue responder algumas questões importantes da vida, como, por exemplo, de onde viemos. Já falamos isso aqui no início, né? Que certas respostas para certas perguntas, apenas através da fé, pode ser respondida. As intenções corretas, a ciência possui as suas limitações, mas podemos afirmar que o crente não deve ter receio de estudar e procurar conhecimento. Devemos ter muito cuidado com isso. Há algumas pessoas pensando que quanto mais estudar, mais essa pessoa vai se afastar de Deus. Essa pessoa vai esfriar na fé. Não. Estude, se aprofunde. No entanto, não deixe de também se aprofundar nas coisas de Deus. Ter base bíblica, né? Ter conhecimento bíblico, aumentar cada vez mais a sua fé em Deus. E ao lado disso, vá se preparando, né, para o mundo em que estamos vivendo. Né? Os jovens se preparar, né, para a faculdade, as profissões, né, o meio secular. Né? Não devemos apenas pensar, né, como cristão, que não devo buscar o conhecimento aqui, porque o meu alvo é o céu. Não, enquanto estamos vivendo aqui, precisamos também buscar conhecimento, buscar, né, ingressar no mercado de trabalho. E falando nisso, a lição discorre aqui também no último tópico, que nós precisamos, principalmente os jovens, né, estudar, ingressar em uma universidade. Vamos ganhar os espaços, né, acadêmicos do nosso país, né, ser advogado, ser um doutor, né, se formar em medicina, ser um filósofo, se formar em filosofia, por que não? Teologia, biologia, geografia, história, né? E vamos ganhar as cadeiras das universidades. O jovem, principalmente o jovem, né? Não discriminando a idade, pois um adulto, uma pessoa de melhor idade pode também ingressar à universidade, estudar, né? Se dedicar nas áreas das ciências também, né? Nunca é tarde, mas principalmente os jovens, já que a lição está tratando para o público jovem. Não perca esse foco, né? Tenha objetivo, tenha um foco a alcançar, né? Querer ser alguém na vida, como a gente fala, né? Ter uma formação acadêmica. Agora, muito importante é que o jovem, para ingressar em uma universidade, no tempo que estamos vivendo hoje, em meio a esta sociedade, a esta geração, o jovem precisa se preparar muito na questão da fé cristã, ser um apologeta, estar preparado para defender a sua fé. E lembre-se, chegando lá, você terá argumento, não só argumentos pelo seu conhecimento, mas porque você, buscando a Deus, orando a Deus, o Espírito Santo de Deus irá também lhe ajudar naquilo que você precisará falar e defender a fé cristã. Para concluir, eu gostaria de deixar aqui alguns textos bíblicos, né, confirmando que fé e ciência andam juntas. Por exemplo, Daniel capítulo 1, versículo 17, Daniel capítulo 1, versículo 17, Atos 7 e 22, Atos dos Apóstolos 7 e 22. Vamos ler aqui Daniel 1 e 17, bem rapidinho aqui, né? Em sala de aula, com certeza, você pode ler com seus alunos e até traçar um comentário, né, acerca deste versículo. 1 e 17 de Daniel. Estou lendo aqui na NVI, Nova Versão Internacional da Bíblia. A esses 4 jovens deu Deus sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Então veja que Deus deu conhecimento a Daniel e os demais jovens que estavam ali com ele. Em Atos dos Apóstolos 7 e 22, Atos dos Apóstolos 7 e 22, vai falar o quê?
Atos 7 e 22. Moisés foi educado com toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Moisés, o legislador de Israel, né, foi forjado no conhecimento ali no Egito. Naquela época, um dos maiores impérios do mundo. E Deus permitiu Moisés estar ali, adquirindo conhecimento das ciências, né? O que não dizer também de José, né, ali como governador do Egito, entre outros, né, que buscaram o conhecimento. E Deus trabalhou na vida deles também através deste conhecimento. Amém? Mas não vamos nos prolongar. Queremos agradecer a sua audiência. Não se esqueça de se inscrever no canal, de acionar as notificações, dar um like, né, comentar, compartilhar, para que mais pessoas possam ser alcançadas, né, através do conhecimento da palavra de Deus. E você, professor, não deixe de incentivar os seus alunos a participar da aula, trazer um caderno, uma caneta para fazer anotações. Isso é muito importante para que ele possa fixar melhor o assunto que está sendo tratado em sala de aula. No demais, queremos agradecer a audiência em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.